Olá, futuros milionários e milionárias, como vocês estão? Tudo bem? Luiz Gustavo, mais uma vez na área, hoje para explicar para vocês por que o planejamento e a compreensão da educação financeira são de extrema importância para você conseguir atingir a sua liberdade financeira. Então, a maioria das pessoas com as quais eu converso e até que eu convivo aí, elas não têm muita noção do porquê é importante fazer esse planejamento para o futuro. E eu vou explicar para vocês hoje, de uma forma bastante simples, porque é sim extremamente importante você mudar a sua mentalidade, você deixar essas compras impulsivas que a gente faz gastando um dinheirinho aqui, um ali, e até os grandes gastos que a gente faz, muitas vezes com um carro, com uma casa, que aí você tem todo aquele benefício a princípio, que você fala, poxa, eu preciso do carro para me locomover, eu preciso da casa dos meus sonhos, porque é um grande sonho que eu estou realizando, então eu vou ter sim, não importa os sacrifícios que eu vá fazer, e aí você precisa mudar um pouco essa cabeça se você quiser o futuro que você pretende, que você planeja, tá? Ou o futuro que você quer ter um dia. Dá para você abrir mão da casa dos sonhos por uma casa, por exemplo, intermediária, e aí guardar a parte do dinheiro para o seu futuro, para aí sim, um pouco mais para frente, você ter a casa dos seus sonhos, ter a vida principalmente dos seus sonhos. Então tudo isso é planejamento, é conhecimento, é você estudar e ir conhecendo como as coisas funcionam. Então vamos lá, pessoal, para a prática aqui. Eu vou pegar um exemplo bem simples, é um exemplo de um carro, tá? Que a pessoa vai lá e quer comprar um carro hoje, um carro médio aí, né? Geralmente um SUV, que é o sonho da maioria das pessoas, de 160 mil reais, tá? Nem vou chutar muito alto, vamos colocar em um valor de 160 mil reais. Se você consegue juntar esse dinheiro e dar no carro à vista e comprar esse carro à vista, mesmo assim você vai estar abrindo mão aí de um futuro bem interessante. Eu vou te explicar por quê. Agora, o pior dos mundos é quando a pessoa não tem os 160 mil reais, mas quer ter esse carro de 160 mil de qualquer forma, e aí ela dá uma entrada lá mínima e ainda financia o restante. Por quê? Porque ela só analisa a parcela que cabe no bolso dela. Então ela analisa o valor da parcela, vê que cabe no bolso e aí ela vai lá e faz esse financiamento. Só que o que ela não sabe é que os juros embutidos, todas as questões envolvidas no contrato e que não contam para ela, esse carro de 160 mil vai sair aí brincando por uns 300, 350 mil reais. Então aí você vê que a antecipação desse sonho vai custar para ela aí de 140 mil reais para cima, né? Só de juros, só nessa brincadeira aí. Então isso é muito complicado. Agora vamos voltar lá, que você tem os 160 mil e fala, não Luiz, eu fiz aqui o planejamento, eu guardei o dinheiro, eu poupei durante X anos e eu vou comprar sim o meu carro 160 mil à vista. Então eu vou fazer um desafio aqui para você. Vamos supor então que você assistiu esse vídeo e aí falou, poxa, vou pensar melhor no que o Luiz falou. Imaginemos o seguinte, você pensa um pouco melhor e fale assim, não, eu vou ver o que é possível fazer com esses 160 mil e vou adiar um pouco a compra desse carro. Se ele não for tão necessário, eu vou adiar e vou investir esses 160 mil reais. Aí eu vou colocar aqui para você. Olha só que interessante essa nossa calculadora financeira. Você pegando esses 160 mil, aplicando ele aí a taxa de 12% ao ano, tal, que não é nenhum absurdo, durante 30 anos. Esse vai ser o seu montante da aposentadoria. Só que um detalhe, você não vai colocar mais nada mensalmente. Você só vai colocar esse capital inicial de 160 mil e depois não vai investir mais nada. E vai esquecer ele lá durante 30 anos. Olha aí o resultado que você vai ter após 30 anos. Vai te dar uma aposentadoria mais ou menos ou não vai? Fala para mim aí, se com esse valor você não vai ficar aí extremamente satisfeito. Fala para mim se não vai valer a pena ter sacrificado o carro de 160 mil reais. Então nós estamos falando aí de quase 4 milhões e 800 mil reais no final de 30 anos. Esse valor você vai conseguir se aposentar e bem, vai poder viver tranquilo, muito satisfeito, muito sossegado.
E o porquê que isso acontece? Novamente eu vou trazer aqui, eu sei que muita gente já sabe, mas para aqueles que ainda não têm o conhecimento, esta aí que eu estou colocando é a fórmula dos juros compostos. E nela tem uma mágica muito interessante que é o quê? Que é esse fator tempo aí, que ele é exponencial. Então, quanto mais tempo você deixa lá o seu dinheiro trabalhando para você, ele consegue fazer aquele efeito bola de neve e se multiplica de uma forma mágica, de uma forma muito impressionante. Não é à toa, mais uma vez eu gosto sempre de falar aqui, que Albert Einstein dizia o quê? Que os juros compostos são a oitava maravilha do mundo. E é por isso que ele falava sobre isso. Ele entendeu, né, claro, dentro da sua genialidade, e você nem precisa ser tão gênio assim para entender, basta estudar um pouquinho e ver aí, através da calculadora, a mágica acontecendo. Então a gente transforma 160 mil reais em 4 milhões e 800 praticamente aí durante 30 anos. E é sobre isso que eu quero falar, pessoal. Quando você financia uma casa, financia um carro, o que está acontecendo? Você está deixando o seu lado racional de lado e muitas vezes está usando a emoção, que é o quê? É aquela vontade que a gente tem, isso é natural do ser humano, de querer ter o carrão, de querer ter a casa, e não tem nada de errado com isso. Só que você tem os momentos certos para fazer isso. Se você faz essa escolha no momento errado, você sacrifica toda a sua vida financeira. Você sacrifica a sua independência financeira e a independência financeira de toda a sua família. É por isso que eu falo muito aqui na parte psicológica do investimento, na parte da racionalização, de você aprender e entender os conceitos básicos, tá? Não é nada absurdo que você tenha que ter uma noção de economia astronômica, tenha que ter um mestrado, um doutorado, não. É o básico das finanças para você entender como funciona e para você saber como guardar e multiplicar o seu dinheiro. E é aí, nesses pontos simples, que não é uma coisa absurda, volto a dizer, que você vai se diferenciar de 95% das pessoas. Porque 95% dos brasileiros, eles agem apenas com emoção. Eles querem ter, vão lá, fazem e não param para pensar, não param para racionalizar e para raciocinar. E aí eles perdem oportunidades como essa. Então, você tem duas oportunidades aí de criar um patrimônio grande. Uma é você estabelecer um valor X dentro dos seus ganhos mensais e todo mês ir colocando lá um pouquinho e aí deixando durante 30, 35 anos para montar a sua independência financeira. E outra é, num projeto desse, você recebe um dinheiro ou tem um valor X aí, como no caso desses 160 mil reais para o carro, e você abrir mão do carro temporariamente, né, claro, e investir esse dinheiro e deixar lá. E aí você vai ver as mágicas acontecendo dos juros compostos. Então, é isso que eu queria trazer aqui para você. Vou te dar um outro exemplo. Você imagine essa mesma situação numa casa ou num apartamento que você vai comprar para viver com a sua família, e aí o valor desse apartamento é, sei lá, de 300, 400 mil reais. E você também não tem esse dinheiro, claro, muito poucas pessoas vão ter esse dinheiro na mão para dar a entrada. Então o que você vai fazer? Você vai pegar o dinheiro de um carro ou um dinheiro que você está guardando aí, 13º e férias, algumas coisas que você economizou para dar de entrada e vai financiar a grande parte desta casa ou deste apartamento. E aí, novamente, o apartamento e a casa que custariam aí a princípio 300, vamos supor 400 mil reais, eles vão aí brincando para 800, 1 milhão quase, só com os juros. Só que isso, mais uma vez, ninguém te conta, tá escondidinho lá no contrato, tá ok? Então, quando você tem esta noção, você tem esse conhecimento, você vai pensar duas vezes, você vai respirar fundo, vai analisar direitinho, será que vale a pena mesmo? Quanto é que eu vou gastar no final aqui? Deixa eu ver direitinho se vai fazer sentido esse negócio para mim, ou se eu vou adiar um pouco isso, ou se vale a pena eu aí ficar num aluguel um pouco mais barato, passar um pouquinho mais de aperto aqui, não viver ainda na casa ou no apartamento dos meus sonhos, mas que depois de um tempo eu vou conseguir ter essa liberdade que vai valer muito a pena.
sabe? É esse o conhecimento que eu quero passar para vocês, é essa reflexão que eu queria deixar hoje, porque isso fez todo sentido na minha vida e quando eu comecei a investir, a entender mais sobre a questão financeira, sobre as finanças, sobre bolsa de valores, enfim, que eu comecei a estudar, eu vi todas as bobagens e as besteiras que eu fiz no passado. E aí eu pensava assim, poxa, se eu tivesse entendido isso antes, eu teria chegado à minha liberdade financeira muito mais cedo. E acreditem, é possível, é por isso que eu bato nessa tecla aqui, sempre. É possível, sim, para um trabalhador médio que não ganha um absurdo conseguir a sua independência financeira. Ele só precisa de planejamento, tá? E seguir, né? Com os conhecimentos, com o foco, com a disciplina que são necessárias. Então, não se esqueçam que isso é sim possível. Eu espero ter ajudado com mais esse vídeo aí e se você gostou, eu só peço que você curta, compartilhe e não se esqueça, inscreva-se no canal que ajuda bastante a gente e a gente tem muito conteúdo legal e gratuito, tá ok? Até a próxima, pessoal!